Olá, daqui a Maria Almeida do Fumaça. Antes de começarmos, queria apenas recomendar que ouças num lugar que te seja confortável e com auscultadores. Este é o terceiro episódio de Quase da Família, uma série feita em parceria com a estrutura artística Cassandra, sobre as mulheres que limpam e cuidam do mundo e o põem a mexer. Se não ouviste os anteriores, sugiro que sigas esta série por ordem. Quando voltarmos do teatro para o estúdio, vais ouvir referências por alto ao trabalho de Celeste Vieira. Estamos a falar da sua tese de doutoramento em História Social da Educação. Nos créditos finais damos-te a bibliografia do episódio. Voltemos ao teatro. Até já. Ato 3. O sindicato. Folga! Ao domingo! 4 horas, de 15 em 15 dias, 7 da manhã, acordar. O menino, a menina, o leitinho, a roupa domingo, o banho, a birra. Deixa a mesa posta. 8h20, a missa das criadas. 9h35, o pequeno almoço dos patrões. O leite morno, mas sem nata. A torrada à parada. A fruta descascada, a louça, a casa arejada, as camas de lavado, as batatas descascadas, a carne temperada de véspera, a travessa de barro, o forno ligado, a mesa para o almoço. 11 da manhã, a missa burguesa, o assado que tiro do forno, a flor montada, a massa quebrada, a massa cortada, o calor do forno que cheira à vitela, a tarte que faço sem que se dê por ela. Abro as janelas para não cheirar, chave na porta, estão a entrar, a vitela que aquece com sabor a maçã, o fumo que sai da panela, os patrões de cravo vermelho na lapela, a canja fingida, o soufflé de camarão, o copo de vinho, o pudim ilusão, a cozinha arrumada, o sino que bate às 4, a folga desejada, o cansaço acumulado. Quero dormir, quero me deitar, as pernas ao alto, as varizes a latejar, um banho de espuma, uma cesta, ficar quieta e descansar. Parece que estou parva. Põe-te na rua, não se vai lá habituar. O perfume que não tenho, o caderno e a caneta, os discos, a tarte, o passe. A folga que me esgota e me revitaliza, a força que tiro do cansaço para aguentar horas livres contadas de semanas inteiras trabalhadas. O autocarro, o comboio, o atraso, a espera, passa apressado, a rua a subir que sobe sem encostar, companheiras ao fundo, a reunião que vai começar, a música, o baile, a tarte, o segredo da luta é o convívio, depois da labuta é preciso alívio, o discurso mal preparado, o brilharete que faço, afinal tinha tudo pensado. Consciencialização, ver, julgar, agir. Porquê é que viemos? E porquê é que somos empregadas domésticas? Quanto é que ganhas? E em que condições é que trabalhas? E se não fosse empregada, o que é que gostavas de ser? As inscrições que recebia? O sindicato que ainda não existia? A mobilização? O exército de mulheres que aí vem? Parece que nasci para liderar uma revolução. O sindicato és tu! Tu és o sindicato! Olha, que fui para o microfone, comecei por dizer: porquê é que nós somos empregadas domésticas? E a malta começava a responder: porque não temos condições, por falta de dinheiro, porque os pais não podem, entendem? Começaram a apresentar todas as razões que nos levavam a ser empregadas domésticas. E depois, vocês trabalham em casas onde os filhos dos patrões têm a idade que vocês têm. O que é que eles fazem? Brincam, estudam, não. E tu o que é que fazes? Nós temos que trabalhar, temos que fazer, porque estamos lá a trabalhar, temos que trabalhar. E daí começou a febre então do sindicato.
Esta reunião foi no Teatro São Luís, em Lisboa, onde se juntaram centenas de trabalhadoras. Aquelas perguntas que ouvimos são bases das que depois entram, a certa altura na peça, um monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa. Eu sou a Maria Almeida, do Fumaça. Neste episódio falamos das lutas laborais do trabalho doméstico já em democracia. Comigo, como até aqui, está a Mafalda Araújo, que fez a investigação para o texto teatral. Olá, Mafalda. Olá, Maria. Mafalda, no último episódio falamos da mobilização antes do 25 de Abril, ligada à Juventude Operária Católica, mas a Conceição Ramos diz que a febre do sindicato começou a partir de 1974. Como é que este exército de mulheres, como vimos há pouco na peça, ganha força com a Revolução? Pois é muito sobre isso. Ganha força com a Revolução, mas se não houvesse já uma raiz muito sólida a ser implementada anos antes, nunca ganharia esta febre sindical. Logo a seguir ao 25 de Abril, como vimos a constatar, já com uma comissão para o sindicato a ser formada logo em maio do mesmo ano da Revolução. Portanto, isto indicia mesmo um trabalho que já vinha sendo feito de organização, de mobilização e de consciencialização. Há esta história maravilhosa mesmo. De facto, este grupo de empregadas domésticas de que temos vindo a falar, que se organizava a partir da JOC, em Lisboa, precisamente na noite de 24 para 25 de Abril, tinha estado reunido num jantar, planeando festejar já o 1º de maio, o Dia do Trabalhador, com um baile em recinto fechado, e tinha também aprovado uma carta que a Conceição tinha redigido para se entregar porta a porta, a questionar as colegas sobre os seus direitos de trabalho. A empregada doméstica já tem sindicato? Que pretende o sindicato? Lei de trabalho, horário de trabalho, salário digno, férias, subsídios, previdência. E, enfim, é uma espécie de caderno reivindicativo que estava a ser elaborado já na altura, em torno destes eixos, e terminava com: o sindicato é para te defender, o sindicato será o que tu quiseres, tu és o sindicato, a união faz a força. Portanto, a ideia era desfilar já com uma faixa do serviço doméstico, o que acaba por acontecer, porque realmente a 25 há esta notícia de que acontece a Revolução, e a 4 de maio já aparece na revista do Expresso uma informação sobre a aprovação para a constituição de uma comissão para o sindicato. A notícia dizia: a necessidade imperiosa da formação de um sindicato foi reconhecida ontem por 300 empregadas domésticas reunidas em Lisboa, com o apoio da JOC. Pronto, com a pretensão de representar aquilo que seriam cerca de 100 mil profissionais no país. As motivações desta comissão já estavam muito alinhadas com o vocabulário da Revolução mesmo. Dizia: a Comissão defende o fim da exploração e um trabalho com mais sentido que venha beneficiar a nossa classe e que nos libertemos dos hábitos burgueses que adquirimos, porque tudo isso é falso e não ajuda em nada à libertação do povo. Isto logo assim em maio de 74 é claramente alguma coisa que já estava a fervilhar há muito tempo. E qual foi a reação do patronato a esta mobilização de empregadas domésticas? Em alguns casos isto é declarado e as patroas, algumas, podem até estar simpáticas com a causa. Temos que pensar que havia tantas empregadas domésticas, havia também muitos patrões que de todos os quadrantes, vamos dizer assim, e portanto até alguns facilitaram isso, facilitavam que elas fossem e pudessem atender, como acho que me lembro de um caso em que um dos patrões até tinha ajudado a que se encontrasse uma sala para elas se poderem reunir. Pronto, mas diria que isto é uma exceção e que um flagelo que começa a acontecer, segundo narra a Conceição Ramos, é quando começa a haver um confronto mais direto com a entidade patronal em torno de algumas reivindicações. Acontecem despedimentos ou acontece um desfazer de algum trabalho de consciencialização que as patroas tentavam incutir, de desmoralização e de desincentivo a esta organização, e também às vezes respondiam: vocês não têm uma lei e só obrigada é que eu vou mesmo cumprir isso que me pedem. Então pronto, reagem. Não se pode dizer que seja como um todo uma reação de boicote, haverá casos de exceção, mas gera aqui tensões complicadas.
A Helena Freitas, que nós já ouvimos bastante nos episódios anteriores, naquela entrevista de 1985, fala um pouco sobre como a relação dela com o patrão e com a patroa se foi alterando à medida que foi ganhando essa consciência e participando nas reuniões do sindicato. Pois, eu já vinha para o sindicato, era muito secreto, mas as coisas passavam-se e iam-se sabendo, porque eu vinha para o sindicato, ia à base, falava com este, com aquele, eu ia ouvindo. E ouvindo, eles começaram a ver que eu realmente não é tão estúpido como eles pensavam. E pouco antes de eu sair lá, o patrão, um dia qualquer, uma manhã qualquer, andava a arrumar o quarto, eu chego ao quarto, e assim, com um ar de, sem mais nem menos, disse assim para mim: pois é, Maria Helena, estou muito admirada consigo, mas olha, você está a comer muitas frases de sal para saber alguma coisa. E eu queria dizer isso. E ele disse aquilo e virou as costas, mas grosseiramente. Claro que eu não foi preciso mais lá topei, precisamente. Aquilo era uma reação ciumenta para a empregada realmente ser uma pessoa que estava instruída. Eu percebi perfeitamente. O sindicato do serviço doméstico não foi logo legalizado. As senhoras já tiveram sindicato? Não, não temos tido vez nenhuma. E foi esse o motivo que nos levou a dirigir-nos à Junta de Salvação Nacional, para que nós possamos ter regalias e para que nós possamos ter outras coisas que a gente não tem tido. Só 2 anos depois do 25 de Abril, em 1976, aquilo é legalizado. A revolução não se fez para libertar as empregadas domésticas? Até para fazer a revolução é preciso cama e roupa lavada, não é? É legítimo dizer que há um dia que lhes passa ao lado, para começar, porque estão dentro das casas dos patrões, e por outro lado é justo dizer que tiveram que esperar até aos anos 80 para terem uma lei própria pela primeira vez. Então, nesse sentido, não só não fazem parte da data no sentido em que estão naquela clausura doméstica, como também não estão propriamente representadas na nossa memória coletiva do que é que foi a Revolução ou do PREC. Se falarmos em PREC, não vamos pensar em mulheres de avental e vassoura nas ruas a fazerem ativismo em torno do trabalho doméstico. E mesmo a própria concepção de trabalho na altura, mesmo entre a esquerda, era muito androcêntrica e muito virada para o trabalho fabril, para os tipos de trabalho ditos produtivos, e muito menos para estes trabalhos ditos reprodutivos e sobretudo este feito na esfera doméstica, causava algumas tensões mesmo a nível sindical. Então, de facto, o sindicato acaba por, apesar de todos os apelos que foram lançando no sentido de haver solidariedade sindical para a aprovação deste sindicato, a sua causa, acabam por não se sentir muito apoiadas nesse sentido, e o que acaba por acontecer é que, de facto, só em 76 é que o sindicato é aprovado, não sem luta, na verdade, para que assim acontecesse. Mas antes disso, é engraçado que logo em 1974 houve um movimento mais ou menos orgânico que juntou mulheres da Juventude Operária Católica e também da Obra de Santa Zita para tentar criar um sindicato. É aquela reunião no Teatro de São Luís em que a Conceição Ramos discursou e que ouvimos há pouco no início deste episódio. Mas as opiniões dividem-se e as Gitas acabam por fundar o seu próprio sindicato. Como é que surge este sindicato das Gitas? É aqui que entra um eixo muito interessante desta história, que é o facto de haver a criação de uma espécie de contra-sindicato. Ou seja, se a partir das raízes que estavam a ser estabelecidas através da JOC há esta vontade da criação de um sindicato de serviço doméstico, como se vem a designar, um pouco também por sobrevivência política, a obra de Santa Zita não poderia ficar para trás e não ter como se enquadrar nos novos tempos, neste novo vento onde toda a gente seria retoricamente socialista até. Nós perguntamos à Obra de Santa Zita sobre este período, hoje em dia são uma IPSS, nunca responderam a e-mails em setembro e outubro. De qualquer maneira, este sindicato das Gitas acaba até por ser legalmente aprovado primeiro, em 1974, e a Conceição Ramos falou-nos sobre isso. E eu estava no sindicato muito triste, caramba. Porque o sindicato das Gitas tinha o poder económico, elas eram todas empregadas de pessoas poderosas, não é? E eram eles que
movimentavam as coisas. Não, ia-lhe perguntar, pois então como é que conseguem fazer essa legalização? Como é que depois conseguiram ultrapassar essa desilusão de o Sindicato das Zitas foi aprovado, o vosso não? Como é que depois fizeram a luta seguinte? Com documentos e idas lá ao Ministério, tanto respingamos que eles tiveram que aprovar o nosso também. Tanto chatearam que... Pois. Mas no meio disto tudo houve muita coisa que também se levantaram questões às pessoas. Por exemplo, tivemos num encontro de mulheres, estava lá a doutora Maria da Graça, que era da parte da doutora Maria de Lourdes Pintacilgo. E eu levantei a voz, disse: eu sempre pensei que neste governo o Sindicato do Serviço Doméstico ia ser aprovado. E agora vejo que mesmo um governo de mulheres não nos aprova o sindicato. Eu depois não sou capaz de dizer as coisas com calma, não é? Venham. De nenhum sindicato passaram a haver 2. As reivindicações de cada organização eram assim tão diferentes? Segundo relata a Celeste Vieira no trabalho dela, pelos vistos, já nestas Assembleias Gerais da Comissão para o Sindicato havia grandes discussões entre, vamos chamar assim, estas 2 fações. Por exemplo, os participantes que faziam parte da obra de Santa Zita manifestavam-se contra a linguagem utilizada pelas manifestantes da JOC. Consideravam que elas falavam contra os patrões e que usavam slogans como contra o fascismo, contra a ditadura, contra o fanatismo religioso. E, portanto, essa não era uma posição com que ficassem confortáveis, chamavam-lhes de comunistas. Eu não posso não usar este episódio para citar a minha notícia preferida de todos os tempos, que é uma crónica que foi publicada no semanário Gazeta da Semana em 76. Esta luta não assusta só os patrões, mas também os senhores doutores do Ministério do Trabalho. E quantos não terão empregadas domésticas em casa? As empregadas domésticas sentiram-se 2 vezes traídas. A primeira vez pelo Ministério dirigido pela equipa Costa Martins Carlos Carvalhas, que cria a união das 2 associações, uma dirigida pelas Zitas, antiga obra de caridade para a proteção das empregadas domésticas, e que nunca soube tomar uma decisão correta e justa. Entretanto, chegou o 25 de novembro, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, segunda traição. A equipa Tomás Rosa Marcelo Curto entra na arena para melhor ajudar a recuperação do capital. Esta equipa ignora a existência de qualquer conflito e registra, sem mais nem menos, o Sindicato das Zitas, chamado LIVRE. O Sindicato do Serviço Doméstico apresentou então um recurso ao Supremo Tribunal Administrativo, de que resultou o seu reconhecimento. Há, assim, 2 sindicatos reconhecidos, o verdadeiro e o Sindicato Livre das Zitas. Portanto, há esta colisão entre estes 2 grupos. Por um lado, é isso, é um conflito ideológico, porque tem a ver com qual é a sociedade que elas desejam, não é? E no caso da Conceição Ramos, ela diz que nós idealizamos uma sociedade nova, onde não podem existir pessoas que tenham empregadas a seu luxo e prazer, enquanto que elas aceitam esse facto, bem, etc. A revista Flama mostra que, a quando da sua criação, o SLED posiciona-se a favor de uma estratégia reivindicativa muito de concertação com a entidade patronal. Dizem que querem fazer tudo de uma forma muito maleável, que não querem tudo, que não concordam, lá está, com um clima de confrontação tão direto. E pronto, o que é que acontece? Elas estão juntas nestas assembleias, não é? Torna-se evidente que há incompatibilidades de fundo ideológico, e o que a Celeste Vieira conta no trabalho dela, na sua tese, é que estava estabelecida a comissão para o sindicato, havia estas assembleias em curso, mas que no espaço de 3 meses as Zitas angariaram todas as assinaturas que eram exigidas e que elaboraram os estatutos de acordo com os princípios da obra e que os entregaram no Ministério do Trabalho para ser registado como o sindicato representativo da classe. O jornal Voz do Povo escrevia na coluna Vida Sindical, Breves Notícias, que a pretensão das empregadas domésticas sócias da obra de Santa Zita era formar um sindicato livre das empregadas domésticas, no qual não seriam admitidas comunistas. Então, se formos a ver, as reivindicações que o SLED acaba por apresentar são aparentemente consensuais com muitas das reivindicações que
o eventual sindicato do serviço doméstico vem apresentar. Para já, o que o Sindicato das Empregadas Domésticas se propõe fazer é moralizar a profissão. Entre as reivindicações primeiras, contam-se: idade mínima para poder começar a trabalhar, aos 14 anos. O plano onde elas estabeleciam alguns objetivos prioritários tinha a elaboração de uma legislação completa sobre o serviço doméstico, um contrato coletivo de trabalho, onde constasse a obrigatoriedade de um horário de trabalho, de um salário mínimo, concessão de regalias, como o 13º mês, e as férias com subsídios. Havia uma grande reivindicação que as separava e que era o facto do Sindicato do Serviço Doméstico defender o fim da profissão. Isso após o 25 de Abril, com a luta de todas que elas nos deram. Viu-se bem, e que a palavra, quando nós dizíamos nós queremos acabar com as empregadas domésticas, foi a palavra que as mais afligiu e que mais levou a atacar-nos sempre. E daí que nos atacaram de comunistas e disto e daquilo para nos desviar, porque eles levam à cegueira total das pessoas. Os comunistas são aqueles papões que nem sequer deixam as pessoas rezar. Eu tomei a consciência de que escusava de ser uma pessoa limitada, que era pobre demais. Não porque eu rica nada, que eu não tinha riqueza nenhuma, não é? Sim. Mas que me tornava uma pessoa muito limitada, vivendo só por um marido e por uns filhos. Esta ideia que a Gracinda Silva menciona de acabar com o trabalho doméstico assalariado é bastante revolucionária. E falamos sobre isso com a Conceição Ramos na entrevista que lhe fizemos. Era a reconversão. A reconversão era pôr as pessoas a trabalhar naquilo que elas gostavam. E se não gostavam do serviço doméstico, acabava, claro. Porque eu muitas vezes disse: nós somos mulheres e estamos a fazer o trabalho que outras mulheres deviam fazer. Portanto, essas mulheres que trabalham e nós vamos fazer outra coisa. Pois era a reconversão da classe. Sim, o que eu queria dizer era que todas as pessoas têm o direito a ter condições de vida que desejam. Por exemplo, eu vim para a empregada doméstica, porquê? Porque eu quis? Porque eu tive algum interesse em vir? Não. Ora, se eu tivesse, por exemplo, as minhas irmãs também vieram com 12 anos, mas tive uma que ficou em casa e que já pôde, à nossa custa, ir estudar para um colégio. Se eu tivesse tido a oportunidade de ir estudar para um colégio, foi o que eu disse a uma patroa alemã. Eu não era burra, tinha-me dado muito, muito gosto passar pelos bancos da universidade, mesmo que não quisesse andar nessas coisas, mas queria era ter conhecimento e saber, e isso eu não consegui. Portanto, eu achava que todas as empregadas domésticas tinham o direito a escolher aquilo que gostavam de fazer. Neste certo que acabamos de ouvir de Conceição Ramos, ela diz: nós somos mulheres e estamos a fazer o trabalho que outras mulheres deviam fazer. Se outras mulheres fossem fazer este trabalho, não se acabaria verdadeiramente com a profissão. Até que ponto é que este objetivo para acabar com a profissão era mesmo real? Não sei se não se acabaria verdadeiramente com a profissão, não se acabaria esse trabalho, não é? E não se acabaria a remissão desse trabalho às mulheres, não é? Portanto, parece-me que o objetivo para acabar com a profissão é real. Agora, há mais talvez a tónica até que ponto é que existe uma redistribuição desse trabalho, não é? Percebo que a tua pergunta vai no sentido também de até que ponto é que há uma redistribuição de forma a que isto deixe de ser um trabalho exclusivamente feminino. E o que eu acho é a Celeste Vieira acaba por chamá-las de intelectuais orgânicas, e isto tem a ver com o facto de o próprio processo de luta ser um processo de formação e de educação, e portanto parece-me que é compreensível que esse discurso vá sendo aprimorado, vamos dizer assim. Parece-me que há alguma possível incongruência que hoje em dia, olhando para trás, possamos encontrar, não necessariamente mostra que elas não tinham as suas convicções bem afinadas, simplesmente acho que mostra que elas vão sendo trabalhadas continuamente. Realmente esta articulação de um sindicato que surge para acabar, podemos pôr isto entre aspas ou não, mas parece-me a dada altura bastante literal, para acabar com a própria profissão que nasceu para representar, em primeiro lugar para legitimar e para a consagração de direitos, mas
no fim da linha tem uma perspectiva completamente transformadora, não só da profissão, mas seria uma transformação que seria feita a par da transformação da própria sociedade e do sistema económico e da organização social. Se quisermos, mostra bem o quanto se acreditou nesse sonho, nesse projeto revolucionário, porque em última instância a própria classe dos patrões seria reconvertida, seria abolida também. E portanto esta perspectiva de acabar com o trabalho doméstico não é acabar com o trabalho doméstico em si, é acabar com esta profissão, com estes moldes, com os moldes em que eles se processam, porque o trabalho doméstico vai continuar sempre a acontecer. Tem a ver com qual é o enquadramento, quais são as instâncias, quais são as formas de organização desse trabalho. E aquilo que perspectivam é, nós estamos a trabalhar para uma classe que nós até consideramos ociosa, que é parasita, que nos explora, e nós queremos começar a servir a própria classe trabalhadora, para começar. É quase uma tónica de apoio mútuo, na verdade, e isto acaba realmente por ser concretizado através da criação da proposta de uma cooperativa. Essa cooperativa surge em 1976, chamava-se Copercerdo, a Cooperativa de Serviço Doméstico. Que é a Cooperativa Operária de Prestação de Serviços Domésticos. E foi engraçado porque ainda no outro dia me disseram que engraçado se chamar operária. Tipo, porquê é operária? E acho que tem tudo a ver com esta tal intenção de servir a classe operária. E acho que também vem de uma perspectiva delas próprias se considerarem operárias, mesmo que estejam a operar nas lavandarias, sejam operárias nas creches, tudo isto são postos de trabalho que estão ao serviço da reprodução social. Numa altura em que, como falavas há pouco, sobre terem ficado na margem ou nas franjas do 25 de Abril, por terem ficado muito conotadas com um movimento de mulheres, um movimento associado ao catolicismo, um movimento se calhar pouco esclarecido. Não sei, havia alguma desconfiança em relação à pretensão sindical deste movimento, por vir provavelmente de onde vem. E também porque temos que encarar isto, porque são empregadas domésticas e porque ainda há, até mesmo dentro da esquerda, uma grande condescendência intelectual e também uma desvalorização social e política deste trabalho. Mas falávamos da cooperativa. A cooperativa nasceu, em parte, por necessidades mais imediatas, no sentido de, por exemplo, a Conceição diz que viam que a classe trabalhadora ali do bairro, por exemplo, tinha as suas roupas rejeitadas nas lavandarias porque cheiravam mal, ou eram trapos, o que fosse, e portanto eram rejeitadas pelas lavandarias e não tinham como lavar a roupa. Então daí também a ideia, por exemplo, de ter uma lavandaria para a classe trabalhadora a preços acessíveis. A ideia de ter um refeitório é também uma forma de financiar a atividade do sindicato e também de fornecer alimentação de boa qualidade a preços acessíveis, o que é bom para os trabalhadores da zona e também é bom para as mulheres desses trabalhadores que porventura ainda tenham que fazer uma marmita depois de toda uma jornada de trabalho, e elas têm essa consciência que vão aliviar-lhes essa carga, conscientes também de que não há emancipação sem serviços de creche que permitam às mulheres cumprirem outros desígnios para além da maternidade. Portanto, isto é uma cantina que existe aqui no Sindicato de Serviço Doméstico em Lisboa, não é? E há quanto tempo é que existe essa cantina aqui a funcionar? Aqui sim, nesta casa, começou no dia 7 de novembro. Já desde abril. Desde abril? Então, qual é que é a emenda hoje? É a jardineira. Jardineira, o que é que leva a esse guisado? É carne, é cenouras, é batatas e ervilhas. Esta refeição que estão agora aqui a preparar é para quantas pessoas? Mais ou menos? A média de 80 a 100. 80 a 100? Como é que vai ficar cada refeição? 35 escudos para comer. Enfim, e com ações de formação que profissionalizasse este serviço, o da lavandaria, o da creche, o do refeitório, e que também permitisse que elas depois fossem colocadas em casas particulares para fazerem algumas horas de limpeza, se assim fizesse sentido. A Conceição Ramos, na entrevista que lhe fizemos, fala um bocadinho sobre como surgiu esta ideia de fazer a cooperativa e porquê. As empregadas domésticas que iam ficando sem emprego iam pedir contas a mim. Elas não me diziam, mas tu é que nos andas a motivar para a gente exigir isto e exigir aquilo, e as patroas põem-nos na rua. E agora? E agora foi assim que começou a cooperativa com o refeitório. Porque eu não dormia a pensar, então, a culpa foi minha.
tenho que aceitar que a culpa foi minha. Andei a infernizar as mulheres que têm que exigir, exigir, exigir. E agora vão para a rua, quem é que tem a culpa? Eu. Ouvimos nos últimos episódios uma das mulheres que a Conceição terá infernizado, entre aspas, para que exigisse direitos laborais, a Helena Freitas. Foi uma das pessoas que ficou a viver na cooperativa durante mais de meio ano e por ter acesso a esse quarto pôde deixar de ser empregada interna porque deixou de ficar em casa dos patrões e conseguiu procurar trabalho como empregada externa. E na entrevista que ela deu à Live em 1985 descreve a reação do patrão quando lhe diz que vai sair para trabalhar no sindicato e na cooperativa. Agora, quando ele disse ao meu patrão, isso foi uma coisa que me ficou cá, que ia para a cooperativa, ele disse, mas que cooperativa é? Eu expliquei-lhe, olha, é uma cooperativa de empresas domésticas, estamos a organizar, portanto, nós estamos a trabalhar na cooperativa, temos restaurantes, vamos montar creches, somos nós que estamos a orientar, e vamos trabalhar com os patrões também por conta da cooperativa. E ele disse-me esta frase assim, pois, está bem, não faz mal, Maria Helena, mas olha, só uma coisa que eu lhe digo, tenha atenção com as suas colegas, porque senão depois a Maria Helena faz tudo, elas não fazem, a Maria Helena faz tudo. Quais é que eram as principais dificuldades na gestão e organização da cooperativa? Bem, é muito difícil romper anos e anos de habituação a um esquema muito hierárquico, de lógicas de poder, até mesmo da ideia de que uma possível emancipação se faria ascendendo a um estatuto superior de dona de casa, de patroa. Será difícil quebrar com isto quando se cresce dessa forma, e uma das dificuldades na organização poderia passar precisamente pela dificuldade de convencer as pessoas associadas a fazerem formação, por exemplo, o próprio espírito de solidariedade entre cooperadoras e entre o sindicato e a cooperativa. A dada altura isso pode começar a esboroar-se. Havia dificuldades de várias ordens. Uma era, por exemplo, assegurar que as pessoas que estavam no sindicato e que eram muitas vezes as mesmas que estavam na cooperativa tivessem tempo para tudo, tivessem força anímica, tivessem tempo para assegurar os dois encargos, e acabam sempre por ser menos do que as pessoas que seriam necessárias para pôr uma máquina destas a mexer. A verdade é essa. Mas o que é facto é que a cooperativa era lucrativa, mesmo não tendo essa intenção, era lucrativa com a intenção de ajudar a financiar o sindicato, e a dada altura isto pode começar a ser posto em causa. A Conceição Ramos falou-nos sobre esta questão da cooperativa ser vista às vezes quase como uma empresa em que as pessoas não percebiam muito bem qual é que era a dinâmica de trabalho. Tivemos casos de pessoas que se foram para lá inscrever como empregadas domésticas, que depois quiseram ir trabalhar lá para a cooperativa e depois chegaram lá, começaram a fazer as suas reivindicações como se estivessem a trabalhar numa empresa. Uma empresa tem lucros. Nós ali só tínhamos lucro do nosso trabalho e aquilo é que tinha que dar para tudo. Mas se calhar eu também não tive muito a calma e a formação para lidar com tanta gente. Tínhamos reuniões da cooperativa até às 2:30 da manhã e aquelas mulheres que eram uma classe recalcada, quando se apanhou com um bocadinho de poder, tínhamos reuniões até, e só os berros, só as reivindicações, só isto, só aquilo. Mas afinal de contas, quem é que sou eu? Sou uma empregada doméstica como elas. E agora vem-me exigir tudo a mim como... Oh, Conceição, quando viam que o movimento estava mais fraco, eu no fim do mês quero o meu ordenado. Disse, mas algum dia te faltou? Enquanto eu lá estive, nunca lhes faltou o ordenado. Nós orientávamos para o salário mínimo nacional. À medida que o salário mínimo nacional ia aumentando para os outros trabalhadores, a gente aumentava também. Custasse o que custasse. Mas trabalhávamos muito. Assumo que não foi fácil para estas mulheres que trabalhavam em casa dos patrões, em contextos à partida muito hierarquizados, começarem a trabalhar numa cooperativa com uma estrutura mais horizontal. Como é que se tentou contrariar isto na altura?
Havia várias iniciativas que foram tomando no sentido de consolidar a sua formação e a sua prática, e de facto não pode ter sido fácil. Estavam a experimentar algo novo pela primeira vez e enfim, algumas das iniciativas que tomavam era, por exemplo, cursos de formação e cursos de férias, sessões também em que se procuravam conhecer umas às outras, faziam teatros juntas, não só iam aos teatros, como nós já vimos, como faziam o seu próprio teatro. Pronto, criam peças de teatro que procuram fomentar o diálogo, o debate. E têm um boletim informativo, por exemplo, é uma coisa muito importante, que é feita a partir do sindicato, mas onde também se divulga a atividade da cooperativa, e eventualmente começa a avistar-se a ideia de um congresso, um primeiro congresso das empregadas domésticas, que acaba por acontecer em 79, a sessão pública em outubro, seguida de um curso de formação de quadros, e que foi antecipada por várias atividades de rua, e nos anos anteriores também, mas elas punham muito esta tónica no ativismo de rua, onde procuravam contribuir para um esclarecimento e uma consciencialização ao nível da sociedade também. Portanto, esta formação não era só própria, nem era só o caso de solidificar uma solidariedade de classe entre si, mas também com o resto da classe trabalhadora. Então vão para as ruas, levam aventais e vassouras e gravadores e fazem entrevistas às pessoas na rua, perguntam se têm empregadas domésticas, como é que as tratam, e às empregadas domésticas procuram administrar inquéritos. Temos aqui alguns inquéritos que estão preenchidos à mão. Portanto, há este trabalho de mobilização sempre enraizado no esclarecimento, na pesquisa até, e nesta postura muito expansiva entre si, mas também com o resto da sociedade. Existe o curso de formação para o Congresso, está organizado em 7 ou 8 lições, e é precioso porque a iconografia, tipo, as ilustrações são muito fortes e acabam por mostrar mulheres com muitos braços, ou uma mulher que é quase uma cadeia de montagem ela mesma, entre todos os trabalhos que se exigem a uma mulher, e uma mulher naquela altura sobretudo, e procurava prepará-las, mulheres que durante a grande parte das suas vidas não soube ler nem escrever, e que às vezes até podia assinar uma ata ou uma carta dirigida ao sindicato com uma impressão digital. Tratava-se de equipar com ferramentas discursivas, mas também ideológicas, estas mulheres, da percepção da injustiça deste trabalho e daquilo que propunham de transformador. Nós até aqui ouvimos a Liv num contexto de entrevista a outras mulheres empregadas domésticas, as tais entrevistas de arquivo das cassetes de 1985, mas a Liv acaba por vir da Bélgica para Portugal para vir trabalhar na cooperativa e tem um papel importante nesta formação e na preparação, em particular para o Congresso de 1979. E ela, na entrevista que nós gravamos com ela agora, fala-nos sobre a importância desse trabalho de preparação, e fala também sobre aquilo que ouvimos há bocadinho na peça, sobre essa consciência política e fazendo a ligação com a teoria marxista. Depois era a importância do nosso trabalho para a sociedade. O trabalho do serviço doméstico dá lucro. Então, era toda a teoria de Marx sobre a mais-valia. E aqui já vamos para a ação, né? Que tivemos o diagnóstico, a reflexão, e depois era a ação. E depois, na 8ª reunião, no caminho para uma sociedade mais justa, né? Era a 8ª. Como é que mobilizaram as trabalhadoras domésticas para o Congresso de 1979? Bem, se eu fosse mesmo purista, eu teria que citar uma das intervenções que foi feita assim, inflamada, e que dizia: o nosso congresso não começa hoje, como também não vai acabar hoje. Começou no dia 9 de junho, a quando do seu lançamento, em entrevistas que realizámos em todo o país, e terminará quando tivermos esgotado todas as formas de aprofundamento dos problemas que vivemos, e daí sermos capazes de lhe dar solução. Bem, o Congresso Nacional das Trabalhadoras do Serviço Doméstico aconteceu entre 27 e 30 de outubro de 79. Terão passado por lá entre
associadas e pessoas convidadas, cerca de 3.000 pessoas, sendo que, enfim, este trabalho de mobilização já tinha sido começado nas ruas. E tinha uma comissão organizadora que era constituída por diversas comissões, desde a propaganda ao jogo cênico, todo um trabalho também em torno de alojamento, transportes, finanças, e a divisão do trabalho foi interessante para o Congresso, porque para o cumprimento de certas tarefas essenciais durante a realização do Congresso recrutaram-se camaradas homens que pudessem assegurar isso na perspectiva de libertar as mulheres para fazerem o seu congresso e não estarem se calhar ali na banca da comida. E isto é curioso porque é uma perspectiva que se tem evocado também na greve feminista hoje em dia, apelando a esta solidariedade entre géneros. Então o congresso foi pensado em 3 partes. A primeira iniciou-se com um lançamento de inquérito à opinião pública e de divulgação da luta das empregadas domésticas. Houve também, como já vimos, esta realização de entrevistas à população, tudo isto na tentativa de consciencializar para as reivindicações das empregadas domésticas. A 28 acontece então esta sessão pública e a 29 e 30 um curso de quadros para formar e preparar estas ativistas para a luta sindical. Já tem um horário de trabalho? Não. Gostava de ter? Sim, evidentemente. Para quê? Para realmente ter as minhas regalias, horário de trabalho, outro ordenado que realmente não tenho. Enfim. A Liv descreve o dia da sessão pública como algo impressionante. Era assim uma coisa muito, muito impressionante. E durante o congresso que vimos, no início que as pessoas estavam um bocadinho inseguro, mas que depois de ouvir falar, e primeiro a Conceição Ramos e depois também os outros dirigentes do Porto, de Évora, né, que começaram a se identificar com o que foi dito e que começaram também na sala a se movimentar e a intervir, não é? E que foi assim uma coisa muito, muito forte, e que penso que também para a CGTP, que no início tinha um bocadinho o receio, vocês não têm capacidade para fazer isto, ou isto não é para empregadas domésticas, depois se aperceberam que era uma coisa com muito, muito capacidade desenvolvido pelas mulheres, e me lembro à noite que tivemos ainda a festejar assim lá na cooperativa o fim do dia, né? E que tivemos a dançar todos em conjunto, foi muito giro. Uhum. Bem, um dos objetivos do Congresso era mobilizar as empregadas domésticas e pressionar também para que houvesse uma alteração à lei sobre o trabalho doméstico. Conseguiram a mudança que queriam? Sim e não. Quer dizer, para começar, realmente nos anos 80 o que é facto é que acaba por sair uma lei que começa por enquadrar o serviço doméstico, mas o que é certo é que é uma lei que mantém o trabalho doméstico à parte do enquadramento que se aplicaria à generalidade dos trabalhadores. Mas houve já uma mudança com regalias a nível de férias, a nível de folgas, não é? E isto não existia, e isto já foi uma grande diferença, não é? Mas viu-se que ainda não havia abertura para perceber que cada uma das empregadas domésticas era uma pessoa trabalhadora, né? E, pois, para as pessoas não era isto que queríamos e que as empregadas domésticas queriam, mas era uma possibilidade para dar continuidade à luta, né? E que foi um ponto fulcral na luta. Isso que, pois, ainda há muito para fazer, ainda hoje. No último episódio desta série falamos do hoje, de como a luta esmoreceu e despertou, do que mudou e o que permaneceu igual. Podes ouvir o fim desta peça e da série
agora mesmo. Basta fazeres uma contribuição mensal em fumaca.pt/contribuir. Dá qualquer valor e apoia ao jornalismo independente do Fumaça. Podes ouvir já o próximo episódio se doares em fumaca.pt/contribuir. O episódio que ouviste agora foi O Sindicato, o terceiro capítulo de Quase da Família, uma série sobre as mulheres que limpam e cuidam do mundo e o põem a mexer. Uma parceria entre o Fumaça e a estrutura artística Cassandra. Eu, Maria Almeida, escrevi o guião de Quase da Família. Também preparei a entrevista à socióloga Mafalda Araújo, que convidamos para nos explicar a investigação que coordenou para um monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa. A Mafalda partilhou connosco o arquivo que encontrou para a peça e fez a ponte com algumas das pessoas que ouviste. Nuno Viegas e a Margarida David Cardoso editaram este episódio e verificaram factos. A imagem é de Joana Batista, que tratou da comunicação comigo e com o Lucas Guerrimó de Freitas. A captação de som, sonoplastia, mistura e masterização foi do Bernardo Afonso. A música que ouviste ao longo da série é também da autoria do Bernardo Afonso e tem como base a Libertango, de Astor Piazzolla. O desenvolvimento web é do Fred Rocha. Fizeram ainda parte da construção coletiva desta série Ricardo Esteves Ribeiro e Luís Marquês. A criação e a interpretação de monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa é de Sara Barros Leitão. Susana Madeira deu assistência à criação. A produção é de Susana Ferreira. A peça teve desenho de som de José Prata e operação de som de Maria Pérez e Mariana Guedelha. Podes fazer uma doação para Cassandra em cassandra.pt/contribuir. A performance que ouviste foi gravada no Teatro do Auditório da Quinta da Caverneira, na Maia. Obrigada à Companhia de Teatro, Arte e Imagem pelo espaço. Para este episódio foram importantes os livros Mulheres em Luta, de Celeste Vieira, e Empregadas Domésticas Mulheres em Luta, de Algário Paz, e os arquivos pessoais de Liv Meschhardt e de Conceição Ramos. Ouviste também áudios da RTP. Esta reportagem é a primeira que lançamos da nossa campanha de angariação de fundos de 2020. Aí, 300 pessoas doaram mais de 6.000 euros para financiar parcialmente a investigação Mulheres Esquecidas, um ar que se lhes deu. Quase da Família é o primeiro trabalho que fazemos para o tema. A relação do Fumaça, como um todo, é financiada pelas doações de quem nos ouve, vê e lê, em mais de 40%. O resto, este ano, vem de bolsas estruturais da Fred e da Limelight Foundation. Até já!